Olá, estudante! Vamos para a nossa aula de História? Estou aqui com vocês. Neste vídeo, nós iremos trabalhar um pouco, falar um pouco sobre a escravidão indígena, a escravização dos nossos indígenas. Bom, pessoal, mas eu até então conhecia sobre a escravização dos africanos. Nós tivemos, de fato, escravização dos indígenas, não foi muito incipiente, não foi muito curto, esse período de escravização indígena, até porque eu já assisti em alguns documentários que nós tínhamos ali os religiosos que fundaram algumas vilas e aldeamentos e trazia, né, esses indígenas para cuidar, catequizar, que era uma função civilizatória desses, né, jesuítas que estavam aqui. Bom, vamos parar um pouquinho e tentar compreender que essa escravização das comunidades indígenas, elas aconteceram sim dentro do período colonial. Claro que nós temos proporções diferentes, nós vamos entender um pouco sobre isso, em relação à escravização de africanos, de homens que vieram de África. Mas acontece sim a escravização de indígenas aqui na América Portuguesa. E esse é o assunto que nós vamos tratar nessa aula. Vamos lá. Então vamos pensar historicamente. Indígenas e africanos foram escravizados na América Portuguesa. A escravidão indígena foi mais forte no Sudeste, até no século XVIII, e no Norte até o século XIX. Trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar e nas lavouras de subsistência. Então, ponto inicial é que nós vamos ter, de fato, escravização de indígenas e africanos. Ponto 2 é que essa escravização, ela vai, claro, ter períodos de pico, ou períodos em que você vai ter mais mão de obra escrava indígena, e períodos que você vai ter um recuo dessa utilização dos indígenas dentro de um processo de escravização. Mas ela acontece em regiões diferentes também, em séculos diferentes, em funções também diferentes. Então não se engane, gente, acreditando que somente a escravização africana, né, era destinada para cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, e o indígena não. Sim, ele também foi utilizado, sim, para a produção da cana-de-açúcar e posteriormente do açúcar também. E, claro, das lavouras de subsistência. As lavouras de subsistência eram aquelas lavouras daqueles produtos que estavam na alimentação dessas pessoas, né, durante esse período colonial. Então, se plantava, claro, a cana-de-açúcar, mas se plantava também os alimentos que eram consumidos diariamente por essas pessoas. Então, eles estão tanto dentro da cana-de-açúcar como também das roças, né, vamos assim chamar, né, que eram essa produção mais para subsistência. E ali a capitania, por exemplo, de São Vicente, ela tratou muito sobre isso. E aí tem personagens, né, muito que figuram enquanto heróis, mas na verdade, né, eles estavam ali muito ficcionados em trazer mão de obra indígena para suas lavouras, que vão ser os bandeirantes, que são um assunto para um outro momento. Mas é importante destacar isso, até porque o preço, né, pago por um escravizado africano era muito alto. E todos poderiam, claro, comportar financeiramente com esses valores. Então, a alternativa era trazer, né, a escravização dos indígenas para essas pequenas lavouras, né, que estavam ali muito mais para a subsistência, um comércio local um pouco também descontínuo. Vamos para frente. De acordo com a legislação de 1570, as guerras justas eram aquelas que tinham autorização da coroa ou dos governadores, ou que eram travadas em legítima defesa contra os ataques indígenas. Já em 11 de novembro de 1595, foi determinado pela lei que as guerras justas só poderiam ser realizadas por ordem do rei. Guerras justas, professor? Isso. Quando você ouvir essa expressão de guerras justas dentro do processo colonizador de Portugal, aqui em terras brasileiras, nós estamos falando sobre essa autorização para a escravização dos próprios indígenas. E há sobre a justificativa, claro, de que eles estavam ameaçando. Então é necessário, né,
escravizá-los, combatê-los. Então, por isso era chamado de guerras justas, né? Então, havia uma justificativa para estas guerras, e que de fato não eram guerras, né, eram confrontos que aconteciam entre os indígenas e os colonos, mas com o intuito, claro, de escravização, de utilização enquanto mão de obra, claro, né, escrava para o processo, a produção agrícola, seja de subsistência ou não. E aí depois, claro, você vai ter, no século XVI, você tem então uma tentativa de, e aí o intervento da própria Igreja Católica, né, os próprios jesuítas que, de uma maneira, queriam um controle das comunidades indígenas, começam então a dizer, olha, a partir agora só do rei, a autorização do rei para você poder ter essas guerras justas. Fora isso, né, ia ser julgado pelos crimes que estão cometendo. Mas elas tinham a autorização da coroa. Bom, quais os aspectos contribuíram para a substituição dos indígenas pelos africanos? Muito importante isso, né? Primeiro, a baixa resistência às doenças de origem europeia, resistência armada à captura, fuga, conhecimento do território, a proteção dos jesuítas e a alta lucratividade com o tráfico negreiro. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui nesses pontos que são importantes nessa aula. Primeiro, essa substituição, gente, ela não foi assim, bum, substituiu todo mundo, ninguém mais, nenhum indígena é escravizado, agora é somente quem veio de África. Não, ela foi de forma gradativa. E aí, esse primeiro ponto, né, que é de baixa resistência às doenças, né, de fato, os indígenas eles não tinham contato com outros povos, então, aquela questão, você traz algumas doenças que não são deles ali, que eles não tratam, porque a medicina indígena é uma medicina muito poderosa, e que eles tratavam essas doenças, mas não aquelas que vieram de outro continente, como os europeus, né, com os portugueses no caso. Então havia essa baixa resistência. Não que também, claro, os africanos que vieram de África também não tivessem, né, essas baixas por conta também de doenças e de algo que eles não tinham contato também no continente africano. Mas os indígenas você vai ter de fato isso. O segundo ponto é a questão da resistência armada. Então eles resistiram de fato. E aí um outro ponto que chega logo em seguida, que é o conhecimento do território. Então fica muito mais fácil essa resistência à fuga, né, e também até mesmo essas próprias batalhas que vão ocorrer, né, de enfrentamento com os colonos, por conta exatamente de que eles tinham conhecimento desse território. Eles tinham uma lógica diferente da lógica, claro, de defesa, ou até mesmo econômica e de organização social dos portugueses, mas eles, claro, sabiam se defender e sabiam muito bem por onde estavam, né, cada trilha e cada lugar dentro do território. Um ponto essencial também é a proteção dos jesuítas. Claro, os jesuítas não eram os bonzinhos da história, é interessante sempre pensar isso. Havia, claro, algum interesse, até porque nesses aldeamentos que eram feitos, geralmente eles trabalhavam em prol ali exatamente da alimentação, daqueles missionários que estavam lá, mas também, claro, daquilo que a igreja podia usufruir. E um outro ponto que é importante dessa saída ou dessa transição, ou deixar de ser menos atrativo da escravização dos indígenas é a lucratividade com o tráfico negreiro. Então era muito melhor os traficantes, né, de escravizados vindos de África, porque eles tinham maior lucratividade do que, por exemplo, a escravização indígena, que não se podia, por exemplo, vou vender um indígena ali. Não, a escravização era para um trabalho, de fato, mais peculiar. Vamos para frente? Importante, gente, essa substituição ocorreu de forma mais significativa no Nordeste açucareiro, em São Paulo, Maranhão, Piauí e na Amazônia, onde os colonos possuíam menos recurso, a escravidão indígena vigorou até o século XVIII, chamados de negros de terra. Guarde-se essa expressão, porque pode aparecer aí numa prova, numa questão, negros de terra. Tá? Então, eu já comentei no início desse vídeo, dessa aula, que era um valor muito alto para você ter um escravizado africano. Então, aqueles que não tinham, né, e aí quando se fala de Nordeste açucareiro, principalmente ali na capitania de Pernambuco, de Duarte Coelho, em que você, de fato, tinha muitos engenhos, São Vicente também, então você tinha condições financeiras de ter, né, escravizados na lavoura, vindos de África. Do restante, né, como foi citado aqui, Maranhão, Piauí, a própria Amazônia, você não tinha esses recursos, então você precisava, claro, de tentar a escravização com os indígenas. E por isso eles eram chamados
né, de negros da terra, porque isso vigorou até o século XVIII, como você tem a proibição definitiva. Mas esses negros da terra, exatamente porque era uma substituição, eu não tinha condições de trazer o africano, né, de escravização do africano, do escravo, e eu tentava com os indígenas. Vamos para frente. Frequentemente, os indígenas eram alvo de violência, né, por uma das principais práticas dos bandeirantes, né, de escravizá-los e exterminá-los. E aí nós temos a Confederação dos Tamoios, né, que era um grupo de tupinambás aliado aos franceses contra os portugueses. Tá? Falei dois personagens aí muito importantes. O primeiro era os bandeirantes. Então, os bandeirantes, que é uma história que nós temos de que eram exploradores do território em busca de metais preciosos, eles queriam de fato encontrar esses metais, né, e a escravização vinha a reboque. Não, a escravização ela de fato acontecia por conta daquelas lavouras, né, que precisavam de mão de obra que não podia ser ali pago, né, um escravo ou um escravizado ali africano. Então você tinha. Claro que muitos grupos foram exterminados naquele momento, eles chegavam, os bandeirantes, de forma bem sorrateira, né, se faziam ali de amigos, de alguém que estava querendo ali aproveitar o conhecimento deles pelas matas, mas eles acabavam, né, massacrando, né, e escravizando homens, mulheres e crianças, né, para o seu intuito. Um outro ponto é essa Confederação dos Tamoios, né, um importante momento em que os tupinambás vão se aliar aos franceses, né? Então, os franceses já estavam aqui no território, e aí esses tupinambás, essa Confederação dos Tamoios, né, ela vai então se juntar a esses franceses para contra os portugueses, importantíssimo. Eu gosto muito da Confederação dos Tamoios, gente, porque coloca que havia uma organização social dos indígenas, né, uma organização política deles. Claro que não na mesma perspectiva trazida dos europeus. Era diferente, era o outro mesmo, os europeus. Então eles tinham sim, não se pode pensar, viviam soltos nas matas, né, comendo os animais, o peixe, né, eram praticamente nômades. Não, nós temos que pensar que as comunidades indígenas, mesmo naquele momento ali, elas tinham sim uma organização social, econômica, política, que divergia daqueles que chegavam no território naquele momento. Vamos para frente. Você tem a Guerra dos Amorés, né, que também remonta essa resistência contra a tentativa de escravização, né? Então, principalmente quando você tem a entrada aí, dos bandeirantes, que é a política de entrada, né, das bandeiras, prestação e ocupação do território mais ao interior, né, do território português, e tem a Guerra dos Potiguaras, né, que é um processo de conquista do Nordeste pelos portugueses, e é um episódio em que há um sequestro da filha de um cacique, né, e aí isso gera, de fato, essa Guerra dos Potiguaras, que é uma guerra que vai levar um certo tempo aí, né, mas ela, de fato, vai ter, né, danos para ambos os lados, mas principalmente para as comunidades indígenas que estavam ali naquele momento. Nós temos a Guerra dos Bárbaros, que vai de 1651 a 1604, que é uma guerra imposta por Portugal contra os tapuias no sertão, né, e quiriris também. Há uma série de conflitos. A revolta de Manduladino, né, que é liderada pelo indígena Manduladino, com os tapuias contra os fazendeiros. Também é uma guerra que vai, essas duas últimas aqui, ter um certo tempo, né, de duração, e que vão gerar também esses conflitos. Observem, gente, são exemplos que eu estou trazendo para vocês de resistência, e de resistência armada organizada dos indígenas. Então não é uma resistência de alguns poucos, não, é de uma resistência de um grupo, de uma comunidade indígena organizada. Então a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça que a comunidade indígena são desorganizadas, elas não têm organização, porque a gente está partindo de um pressuposto de organização vindo de quem? Do nosso próprio olhar, que era o olhar dos portugueses, que chegaram e disseram, pô, eles não são igual a nós, então eles são diferentes, eles precisam chegar ao nosso ponto, né, ótimo, que é de civilizados, entre aspas. Mas você observe que os indígenas têm sim uma organização própria, e isso vai fazer com que eles resistam. No Brasil, em 1640, circulou um documento papal que rejeitava a escravidão dos indígenas americanos, e a intenção era trazer, né, uma proteção aos indígenas utilizados como trabalhadores pelos jesuítas nas missões, importantes redutos eclesiásticos na América.
Então você tinha, né, esse documento papal que não dava mais condições de termos, né, aqui a escravização de indígenas, porque os jesuítas queriam utilizá-los como trabalhadores nas missões, né, nos estudos eclesiásticos aqui na América. Ao término do regime de escravização, né, ou de escravidão dos indígenas, se deu em duas ocasiões distintas. No ano de 1755, por meio de uma legislação que abarcava somente o estado do Grão-Pará e Maranhão, e depois em 1758, quando essa lei foi ampliada para todas as regiões do país. Então nós terminamos aqui aí esse processo de escravização. Então primeiro no Grão-Pará, Maranhão, né, que é exatamente esse estado que você extingue todas essas, que é mais utilizado, que de fato era mais utilizado. Então o término da escravização dos indígenas vai se dar em dois momentos. O primeiro momento, esse regime de escravidão dos indígenas se dá, né, no ano de 1755, por meio de uma legislação que abarcava somente o estado do Grão-Pará e Maranhão. E o segundo momento vai ser de 1758, aí, né, 3 anos depois, quando essa lei, então, ela abarcava todo o território brasileiro. Então, claro que você tem esse primeiro momento, uma região em que você utilizava bastante a mão de obra escrava dos indígenas, e depois, claro, aí você tem os jesuítas, né, a bula papal que vai, de fato, fortalecer esse processo, e, claro, gente, não era rentável essa escravização para continuar por conta exatamente da escravização de africanos dentro do tráfico negreiro. Então, esses dois momentos que você finaliza, né, por todo, não, gente, continua ainda uns processos de escravização. Só que, claro, você tem, né, aí duas legislações que o proíbem aqui no território brasileiro. Beleza? Vamos para o nosso exercício, gente. Vamos lá para a nossa questão aqui para finalizar esta aula. Unesp 2010. Sobre o emprego da mão de obra escrava no Brasil colonial, é possível afirmar que, a letra A, apenas africanos foram escravizados porque a Igreja Católica impedia a escravização dos indígenas. Letra B, as chamadas guerras justas dos portugueses contra tribos rebeldes legitimavam a escravização de índios. A letra C, interesses ligados ao tráfico negreiro controlado pelos holandeses forçavam a escravização do africano. Vamos para outras alternativas. Letra D. Os engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro empregavam exclusivamente indígenas escravizados? Nós vimos que não, né, gente? Letra E. Apenas indígenas eram escravizados nas áreas em que a pecuária e o extrativismo predominavam? Bom, são alternativas que dá para perceber que elas, né, algumas trazem pontos, né, que até deixam uma certa dúvida, outras são bem, né, divergentes, quando dizem que apenas africanos aqui foram escravizados, nós vemos que não, e muito menos a letra E, que diz que é somente no extrativismo, na pecuária, que eles foram utilizados. Então, se você observou bem as alternativas e marcou a letra B, você acertou. As chamadas guerras justas dos portugueses contra as tribos rebeldes legitimavam a escravização de índios, que era aquela autorização dada primeiramente a todo mundo, depois somente a partir de autorização expressa do rei de Portugal, que você poderia então justificar as guerras justas contra as comunidades indígenas. Bem, essa aula ela termina aqui. Aproveite para revisitá-la quando quiser, né, rever, né, todos os conteúdos aqui abordados. Não esqueça que os materiais, né, estarão à disposição de vocês na descrição desse vídeo. E o nosso recado de sempre, estuda e...